motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto amor que nos une então, neste aperto de mão, em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, e sua cruz o motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão. Provai e vede. História de hoje: meu talento, meu ministério. A Bíblia está repleta de pessoas que dedicaram suas vidas a uma tarefa muito especial: conduzir o povo de Deus. Lembramos de Noé, Abraão, Moisés, Josué, profetas e outros. Mas a história não termina aí. A história continua em nossos dias, quando vemos professores em suas classes conduzindo o povo de Deus através do estudo da lição da escola sabatina. O trabalho continua quando vemos os jovens liderando a juventude nos caminhos do Senhor. O trabalho continua quando vemos em ação a força das mulheres ocupando espaços tão significativos na pregação do Evangelho. O trabalho continua quando vemos nossos líderes, anciãos e pastores dedicando suas vidas à missão de liderar, pregar e salvar. O interessante é que não precisamos ir muito longe para encontrar essas pessoas. Elas estão bem pertinho de nós. Elas fazem dos seus talentos o seu ministério. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existem muitas pessoas assim, totalmente envolvidas na missão. Especificamente na igreja do bairro Universitário, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres dedicados à obra missionária. Para representar esse grupo especial de pessoas, escolhemos o jovem Rubem Barros Godoy. Ele praticamente foi criado nessa igreja e hoje é um incentivo para todos nós. Com disposição, atua praticamente em todos os departamentos da igreja. Hoje, como primeiro ancião, ele exerce uma grande influência sobre os irmãos. Isso tem contribuído para o crescimento da obra missionária em seu bairro, para um reavivamento espiritual nos membros e, assim, a igreja se torna cada dia mais viva e mais fervorosa. As programações são envolventes. O louvor congregacional é um dos pontos fortes da liturgia. Ao tocar o piano e liderar uma pequena banda musical, Rubem está contribuindo para desenvolver outros talentos e criar um clima de participação, espiritualidade e adoração. Rubem é um verdadeiro líder e não mede esforços para dividir seus conhecimentos bíblicos. Sua influência é determinante. Ele a usa com bondade e amor, ao abrir a palavra de Deus para os jovens de sua igreja. Ele é um apaixonado pelo ensino e criou aos domingos à noite uma classe bíblica nos moldes do programa Bíblia Fácil, onde dezenas de irmãos e visitantes têm a oportunidade de estudar a Bíblia de uma maneira didática e atraente. Muitas pessoas têm tomado a decisão pelo batismo através dessa classe bíblica. Decidido a usar todo o seu tempo para pregar o Evangelho, Rubem ainda dá estudos bíblicos nas casas dos interessados. Um dos motivos que tornam a igreja do bairro Universitário tão aquecida espiritualmente é o grande coral, que reúne gente de várias idades. O coral existe há mais de 18 anos, sempre sob o comando e regência do Rubem. Ele também é conselheiro espiritual do Clube de Desbravadores Herdeiros do Rei e instrutor de Ordem Unida.
Sua conduta cristã e sua liderança têm levado os membros da igreja a realizarem coisas importantes. Uma delas é a concretização de um grande sonho: inaugurar a nova igreja, construída bem ao lado da igreja atual. Em seu trabalho como professor universitário no curso de Engenharia Elétrica, Rubem sempre testemunha de sua fé. Que bênção para a igreja, quando vemos jovens que se dedicam a viver uma vida em missão, fazendo de seus talentos seus ministérios, e com isso são capazes de construir uma história de vitórias em suas comunidades. Que tal ser um jovem assim? Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Restaurar minha desilusão, restaurar meu quebrantado coração, restaurar meus sonhos, restaurar os meus planos, Senhor, restaurar minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas.
Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs, amados amigos em Cristo Jesus. Que bom que você está conectado nessa adoração online, celebrando a vida na presença do Senhor Jesus Cristo em meio à sua maravilhosa graça. Com certeza da salvação em nosso coração. Mais do que nunca podemos estar distantes uns dos outros, mas estamos reunidos na presença do Eterno e conectados pela fé em nosso Salvador diante do Deus da glória. Com a certeza da salvação em nosso coração, nesse momento eu quero te convidar para que possamos então louvar o nome de Deus entoando cânticos diante do Eterno. Louvemos! Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés encoerei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Quão bom é louvar! Que maravilha saber que nós temos um Deus que se preocupa conosco, que não nos desamparou, que tem cuidado de nós até o presente momento, que podemos erguer a cabeça e saber que a nossa redenção está mais próxima do que nunca. Eu não sei você, mas em meio às circunstâncias pandêmicas, eu tenho passado em meio às adversidades no exercício da fé, crendo que tudo terminará bem quando o Senhor prometeu que o futuro se encontra na sua presença. Você crê? Tem essa convicção no teu coração? Eu tenho plena certeza de que, pelas promessas de Deus, em meio à revelação nas Sagradas Escrituras, nós podemos olhar ao nosso redor e enxergar que não somos órfãos do divino, que, pelo contrário, somos lembrados por Ele e, ao mesmo tempo, abençoados, conduzidos pelo Senhor da Glória. Portanto, eu quero lhe convidar nesse momento a orar. Feche os olhos, oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida em Cristo Jesus. Portanto, Senhor, faça-se presente, Pai eterno, nesse culto de adoração, para que possamos sentir a Tua presença, ser tocados por Ti, através da unção e ação do Santo Espírito. Claro que desde já nós Te louvamos e agradecemos pelo benefício da salvação. Assim, acalme o nosso coração, acalente o nosso ser, para que possamos cada dia erguer a cabeça e saber que a nossa redenção está mais próxima do que nunca. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos desde já, hoje e sempre. Amém.
Quando estamos na presença de Deus, entendemos que Deus ele nos abençoa de forma maravilhosa. Jesus, quando ele viveu o seu ministério terrestre, ele nos ensinou que poderíamos confiar que o Deus Altíssimo não desamparou e nem desamparará. É com essa convicção que eu quero dizer para você, nesse sábado, um dia tão especial, que nós temos por nós um Deus presente e que não precisamos nem podemos ignorar a presença de Deus de maneira nenhuma. Jesus ele não viveu um monólogo espiritual. No seu ministério messiânico, ele empoeirou os pés nesse mundo de pecado, lidando com pessoas reais, em meio aos seus problemas reais, procurando alcançar a vida dessas pessoas, o coração, a mente e transformá-las em algo melhor. Se é que podemos dizer a palavra perdido, que soa tão agressivamente, talvez usado num contexto por muitos de forma pejorativa, no contexto bíblico, Deus ele aponta que deseja nos alcançar, transformar e nos conduzir ao reino da glória, porque o pecado promoveu a perdição, o distanciamento, a frigidez espiritual, a indiferença espiritual. Por vezes Jesus está pregando, ele está ensinando para as multidões, em meio àquelas pessoas que se encontravam ali, talvez pessoas famintas, pessoas fragilizadas no contexto de pecado, pessoas com ente querido no leito da enfermidade, pessoas talvez com uma crise nos relacionamentos, talvez em meio à crise financeira, mas o texto dessa manhã se encontra num diálogo que Jesus teve com seus amigos mais íntimos. E quando estamos com os nossos amigos mais íntimos, nós percebemos que podemos ser quem somos porque somos acolhidos, reconhecidos, aceitos. Não é assim? E é nesse contexto que Jesus, do capítulo 13 ao 17 de João, ele vai apresentar as suas palavras de despedida e, ao mesmo tempo, ele vai apresentar a direção que eles deveriam seguir e o que aconteceria mais à frente para que eles estivessem preparados no que estava por vir. Nós estamos falando da pré-anunciação da crucificação e, ao mesmo tempo, do plano da redenção em meio à glória de Cristo Jesus, quando ressuscitado, manifestando o amor dos altos céus por cada um de nós pecadores. Porque na cruz, Cristo atraiu o mundo para si, mas na glorificação, na ressurreição, ele atraiu o mundo para o reino da glória. Mas como fazer isso antes dos eventos? Deveria haver o exercício da fé. Portanto, uma linguagem mais antropológica, mais pessoal, com os amigos mais íntimos, Jesus ele cria a mensagem da salvação num panorama de família. Ele diz assim, no capítulo 14 de João, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Portanto, eles não deveriam, nem um minuto sequer, viver exacerbados, alvoroçados, na turbulência nesse mundo de pecado. Não se turbe o vosso coração. Creiam, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, eu vou ir, vou preparar lugar, mas não vou ficar lá, eu voltarei, porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam também. E Jesus declara que levaria os seus filhos, eles, nós que estamos em pleno século XXI, no exercício da fé, para o reino da glória. E é nesse contexto, nessa linguagem mais pessoal, mais íntima, que os discípulos começam a ficar meio alvoroçados e procurar entender e compreender a nota tônica de Jesus. Lembrando de que Pedro queria a presença física de Jesus. Olha, não importa o que aconteça, eu vou te seguir onde quer que o Senhor vá. Tomé, mostra-nos o caminho, precisamos saber. Ele também precisava ter a segurança de tocar Jesus, de estar com Jesus, a presença física de Jesus. Mas o texto principal do culto dessa manhã sabática se encontra em João, capítulo 14, versículo 8 ao 11, que envolve o diálogo de Felipe com Jesus. E assim é descrito. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizeis tu, mostra-nos o Pai, e não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Sabe o que acontece aqui? Felipe ele está entendendo o que Jesus está falando. E ele sabe que algo está prestes a acontecer. E ele procura saber
Como? Como ter acesso aos altos céus? Como ter acesso ao Pai? Se Jesus falou da casa do Pai, ele precisa entender onde se encontra esse Pai, quem é esse Pai de forma fidedigna. Na verdade, a figuração do Pai envolve uma certa filiação, porque temos um RG, por exemplo, e nesse RG nos é apresentado, então, o nome do nosso pai, da nossa mãe, de uma forma normal. Tem uma seriação que envolve o nosso registro geral, as nossas origens, envolvendo, então, a nossa cidade natal e assim por diante. Nós temos um RG. Nós carregamos a impressão digital de Deus em nosso ser. Mas naquele momento, naquele diálogo, Felipe ele foi um pouquinho mais adiante. Quanto à filiação que envolvia a sua pergunta, ele queria ter a fé confirmada. Jesus deu segurança para os apóstolos, para que eles pudessem se achegar e expor as suas necessidades. Jesus ele abriu os braços, ele acolheu os apóstolos, seus amigos mais íntimos, para poder orientá-los quanto ao processo de salvação. A pergunta de Felipe, ou na verdade o desejo, o pedido de Felipe de conhecer esse Pai, envolve a questão do pertencimento, envolve a questão do acolhimento, envolve a questão do significado ou sentido existencial, também inerente ou relacionado à fé. Só que, de antemão, não fora só Felipe que fez esse pedido ou demonstrou essa necessidade. Por exemplo, em Êxodo capítulo 33, versículo 18 a 23, Moisés, quando estava diante do Senhor, pediu para que Deus mostrasse também a sua glória. E é nesse contexto que nós podemos ir um pouquinho mais além e entender da seguinte maneira: o pedido de Moisés, assim como o pedido de Felipe, denota certa intimidade, certo desejo de conhecimento, pertencimento e acolhimento, mas também o envolvimento na missão. Porque o pedido de Moisés se relaciona quanto à obra que ele deveria realizar. Ele queria ter a fé confirmada e o êxito garantido, se é que podemos falar dessa maneira. O que viria mais à frente, agora fazendo a transição, retornando ao texto que inicialmente lemos, quanto à pessoa de Felipe, o que viria mais à frente seria o evento da crucificação, o dispersar dos apóstolos, e ao mesmo tempo eles teriam a fé questionada, eles seriam balançados para lá e para cá, peneirados quanto à comunhão. Jesus sabia, Jesus nunca foi pego de surpresa, como um grande administrador cósmico, mas agora encarnado e ao mesmo tempo em harmonia com os altos céus, na questão celestial e divina, ele sabia o que estava por vir, mesmo porque conhecia o seu ministério terrestre, quanto à revelação que apontava, o evento que ocorreria mais à frente. Sabe, hoje em dia, sob o questionamento de Felipe, hoje em dia, há muitas pessoas que desejam conhecer o seu Pai também. Há muitos projetos que falam sobre buscar o Pai, conhecer o Pai, quem é o meu Pai? E milhares de pessoas querem conhecer quem é o Pai delas. Um pai distante, um pai que deixou elas para trás, um pai que precisa ser conhecido, que confirma a existência, o significado, que também confirma a família. É nesse contexto que precisamos entender que humanamente nós desejamos conhecer o Pai, o nosso Pai, conhecer o sentido que a família dá para cada um de nós. Eu não sei que tipo de relacionamento você tem com a sua figura paterna, mas se é um relacionamento saudável, fica mais fácil compreender. Na figuração de Deus como um Pai, assim como Jesus apresenta, inerente ou relacionado ao desejo de Felipe, fica claro uma coisa. Felipe, ele queria se aprofundar no conhecimento teológico e espiritual a respeito do Pai, a respeito da pessoa do Eterno. É nesse contexto que nós podemos entender um pouquinho mais além. Como? Se Felipe pergunta, ou pelo menos deseja ter esse questionamento, esse anseio, então pautado, saciado, poderíamos perguntar, será que Felipe não acreditava? Será que Felipe tinha dúvidas? Quando chegamos em João 1,43, nós percebemos, pelas Sagradas Escrituras, que quando Jesus inicia o seu ministério, o primeiro segue-me que Jesus declara é para Felipe. Jesus diz a Felipe, siga-me ou segue-me. João 1,43 diz o seguinte, no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Felipe, a quem disse, segue-me. Felipe era natural de Betsaida.
E assim, ele foi alcançado por Jesus no ministério da pregação que nós conhecemos como evangelho ou boas novas. E no chamado de Jesus para Felipe, ele se mostra solícito, ele confia. Aceitar o seguimento de Jesus envolve mais do que crenças, mais do que valores, envolve a decisão, a confiança numa pessoa. Sem medir esforços, Felipe segue Jesus, ele vai com Jesus, a ponto de ser encontrado no capítulo 14 de João. Assim, nesse contexto de desenvolvimento espiritual, Jesus teve o privilégio e Felipe teve esse favorecimento de ter um grande mestre que veio dos altos céus. Por exemplo, em João capítulo 12, versículo 21 a 22, nos é mostrado que Felipe tinha algumas oscilações. Não significa fraquezas, oscilações, altos e baixos. Não é assim a vida espiritual, como um mar revolto, altos e baixos nas marés da vida? Portanto, João 12, versículos 21 e 22 diz que no período da entrada triunfal de Jesus, alguns gregos decidiram ir até Felipe e se dirigiram a Felipe para lhe pedir um favor. E o texto diz que estes foram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Mas Felipe, ele não foi rapidamente até Jesus, ele procurou outra pessoa, um amigo pessoal também. Ele procurou André. Então Felipe foi dizer a André, e André e Felipe o comunicaram a Jesus. O que podemos entender desse texto? Que por mais que Felipe fosse um homem de fé, ele por algum momento ou outro se mostrava receoso, duvidoso e questionador. Mas ao mesmo tempo nós podemos entender que por mais que ele tivesse esses pontos de interrogações, esses questionamentos, essas oscilações, ele estava solícito e disponível à pessoa de Jesus Cristo. Esse texto que acabamos de ler aconteceu na entrada triunfal de Jesus. E na entrada triunfal de Jesus, Jesus está pré-anunciando o evento do Reino da Glória, que será executado dali por diante, entrelaçado com o Reino da Graça. Reino da Graça, misericórdia, boas novas com o Reino da Glória, o Reino vindouro que nós esperamos e aguardamos. Sabe, Felipe ele vai mais além. Na experiência bíblica, por exemplo, de João, no Evangelho joanino, nós podemos ver Felipe ainda na evolução espiritual e tendo alguns questionamentos quanto à pessoa de Jesus. E a experiência humana de Felipe nos mostra que no ministério da salvação nós também passamos situações semelhantes. Infelizmente, é o processo de amadurecimento. Nesse contexto, nós podemos ir até João 1,45. Capítulo 1 de João, versículo 45, que diz o seguinte, observe. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Observe o que o texto diz, que quando Felipe foi convidado por Jesus para segui-lo, ele prontamente se colocou como um verdadeiro evangelista. Ele já foi diretamente a um amigo e convidou Natanael para ir com ele, para estar com ele no serviço ministerial, ou quanto ao ministério da salvação, adjunto a Jesus. Veja como Felipe se mostra como um verdadeiro evangelista. Veja como Felipe se mostra como um verdadeiro servo de Deus. Ao mesmo tempo que ele chama Natanael, ele mostra que evangelismo, como dizia Charles Spurgeon, é um mendigo ensinando a outro mendigo onde encontrar o pão. E Jesus era o pão que desceu dos céus. Ele nos alimenta com a verdade plena que vem dos altos céus. Ele nutre a nossa vida espiritual em meio às buscas, idas e vindas. Felipe foi encontrado por Jesus. Você foi encontrado por Jesus? Foi alcançado por Jesus? É grato por esse benefício da salvação? Por mais que olhemos para Felipe nesse contexto como alguém que oscila, por vezes ele se mostrava indagador da verdade, mas também meio vagaroso. Além de ser indagador da verdade, por vezes ele era vagaroso quanto à compreensão da teologia apresentada por Jesus. Jesus é alguém de eterna paciência. Jesus é extraordinário, como um grande mestre que passou muito tempo ensinando, ele não se desvia dessa função ministerial. Ele estende seus braços de amor e conduz o seu apostolado, o seu discipulado, a sua audiência à plenitude.
numa forma de conta-gotas, de pouco a pouco, momento a momento, Deus respeita a nossa condição espiritual, a nossa condição existencial. É nesse contexto que podemos, então, ir um pouquinho mais além e enxergar que nas Sagradas Escrituras, quando vimos assim, pelo menos em João 14:8, a indagação de Felipe, ele, nos seus relacionamentos espirituais com Jesus, às vezes ele se mostra como alguém meio acanhado também. No contexto de João, capítulo 6, versículo 7, nós vemos Jesus ele multiplicando pães para alimentar uma multidão faminta. Observe que o tempo tinha decorrido, as pessoas tinham se rodeado a Jesus, procurando compreender o que era o ministério da salvação. Eles tinham bebido das palavras que saíam dos lábios de Jesus. O tempo foi se desdobrando e agora a tarde estava se achegando e a noite adentrando. E como alimentar aquela multidão que esteve todo o momento da tarde ao lado ou na presença de Jesus? Assim os apóstolos vão dando evidências da fé. Eles pedem para que Jesus despedissem eles, a multidão, e que eles pudessem ir e comprar pães ou se alimentar no meio do caminho. Outro diz assim, olha, temos aí pãezinhos e peixinhos, mas o que é isso para uma grande multidão como essa? Nesse contexto, Felipe, no capítulo 6, versículo 7, ele dá a seguinte orientação ou resposta diante do questionamento de Jesus sobre o que ele faria com aquela multidão. Veja que não é uma digressão, é para compreendermos o relacionamento de Felipe com Jesus e assim por diante. No capítulo 6, versículo 7, diz assim que Felipe respondeu, não lhe bastariam 200 denários, para comprar pães para alimentar essas pessoas e cada um receber um pedaço. 200 denários. Se entendermos que um denário equivale a um dia de trabalho e tirarmos os finais de semana não sendo trabalhados, provavelmente iríamos comportar essa fala de Felipe em relação a quase um ano de serviço para alimentar aquela multidão. Eis que Jesus, ele então multiplica os pães logo em sequência. Os 200 denários de Felipe não conseguiam atingir as 5.000 pessoas que estavam ali. Deixa eu corrigir. 5.000 pessoas não. O texto diz que havia 5.000 homens, talvez fora mulheres e crianças. E nesse contexto daquela multidão, Jesus ele mostra quem ele é. Felipe deveria ter isso guardado no seu coração, as providências de Deus. Quando Deus ele promete, ele cumpre, porque Deus é fiel. E quando ele deixou de ser fiel? Em nenhum minuto sequer. E olha o que acontece. Nesse período do capítulo 6 do Evangelho Joanino, a multidão que está ali, eles colocam no coração de etronizar Jesus, declarar Jesus sendo rei. Mas Jesus, ele não se deixa levar pela situação, porque Jesus, ele não é situacionista. Jesus, ele nunca foi pego de surpresa, ressaltamos mais uma vez. Nessa experiência bíblica, nós podemos ver Jesus, ele conduzindo os apóstolos e o seu discipulado à compreensão das boas novas e do ideal de Deus, dos planos de Deus para cada um de nós. Veja que Jesus apontou a casa do Pai, as moradas do Pai. O Pai tem uma família espiritual, nós fazemos parte dessa família espiritual. Jesus está evidenciando isso ao empoeirar os pés do mundo de pecado e ensinar as boas novas do reino. Mas, para irmos um pouquinho mais além, quando Felipe fala assim, mostra-nos o Pai, e Jesus fala, quem vê a mim vê o Pai, se você não crer dessa maneira, pelo menos creia nas obras que são realizadas, porque o Pai faz as obras através de mim, e eu também testemunho das obras do Pai. Creiam pelo menos pelas obras. No contexto de Joanino, quando nós pegamos, por exemplo, João capítulo 10, versículo 30, nós observamos uma forma declarada de Jesus se apresentar como igual ao Pai. João 10,30 diz assim, que Jesus orienta, eu e o Pai somos um, a unidade que ele tem com o Pai. Essa divisão Pai e Filho acontece por causa da encarnação de Jesus e por causa do processo soteriológico. Talvez eles que estavam ali, o discipulado envolvendo o apostolado, eles não conseguiam enxergar dessa maneira. Estavam acostumados com o filho de Maria, com o filho do carpinteiro, como Galileu, que outrora fora desconhecido, mas agora estava sendo conhecido pelas multidões afora, e importunando, porque cada vez que Jesus se diferenciava no seu ministério salvífico ou messiânico, ele chamava a atenção para si.
Nesse contexto do capítulo 10, versículo 30 ao 33 do Evangelho Joanino, nós queremos continuar a leitura desse texto que diz o seguinte: observe, eu e o Pai somos um, versículo 30. Versículo 31 ao 33 diz assim: novamente pegaram os judeus em pedras para ali atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obras boas que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles entenderam. Jesus estava fazendo a si mesmo em pé de igualdade com Deus, Deus a si mesmo, mas ele era o Emmanuel, Deus conosco. A grande promessa do grande Jeová estava sendo cumprida naquele momento. No ministério terrestre de Jesus é evidenciada, então, a intencionalidade do nosso Deus Altíssimo em benefício de cada um de nós. Será que em pleno século XXI nós não estamos marginalizando Deus, esquecendo das suas providências? Eu e o Pai somos um, Deus esteve conosco, Deus empoeirou os pés no mundo de pecado. Quando Jesus ele fala dos altos céus, ele está falando de algo que ele conhece muito prontamente. Jesus está falando da eternidade, que não é somente tempo e espaço, é a própria pessoa dele. Sem Deus não há futuro, não há eternidade, e o eterno esteve conosco. E quando ele diz, na introdução do capítulo 14 de João, olha, credes, não se turbe o vosso coração. Eu estou dizendo, se não fosse assim eu não diria a vocês. Ele está falando de forma apropriada. Ele está falando da fidelidade de Deus. E se Deus iniciou-nos com a sua digital em nosso ser, na criação, Ele também tem nos mantido e deseja nos resgatar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Ele é o Barnacha, o Filho do Homem. Jesus é o Salvador. Eu e o Pai somos um, a unidade que há entre Jesus e o Pai, a unidade na obra, a unidade no ministério da salvação e a unidade também na natureza. Em João capítulo 14, por exemplo, em versículo 18, se a problemática dos apóstolos ela talvez ser deixados para trás, eles deveriam ter a fé reconfirmada, eles deveriam ter essa crença salientada. Lembrando que quando Jesus chamou Felipe, que é o personagem principal na questão do diálogo, envolvendo Jesus, no conceito da salvação, Felipe tinha aceitado Jesus, seguido Jesus, não somente por crenças, valores, mas por convicção e simplesmente por escolha e literalmente por confiança. Ele confiou em Jesus e não poderia desconfiar nesse momento. Eu não consigo ver nas palavras de Felipe desconfiança. Mas assim como Moisés, que saiu da teoria para a prática, de Moisés, um homem pragmático, Felipe também sai da teoria para a prática. A intimidade com Jesus motiva ele a perguntar, motiva ele a dialogar, motiva ele a ter esse desejo saciado. Mostra-nos o Pai. É nesse contexto que Jesus, no capítulo 14 de João, no versículo 18, ele falará da seguinte maneira. Observe, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele disse, inicialmente, no capítulo 14, versículo 3, olha, eu vou ir, vou voltar, onde eu estou, quero que vocês estejam comigo. Eu voltarei e levarei vocês para mim. Nós somos advertidos e orientados de que o Senhor nos levará para os céus. O Senhor nos levará para a eternidade, para conhecer as moradas celestiais, conhecer a glória do eterno, o quintal de Deus. Mas o que é a casa do Pai? O que é a casa do Pai? No contexto de Filipe, os judeus haviam se acostumado a viver à sombra do templo. Então, o templo era a casa do Pai, era a morada do Pai. Não é à toa que Isaías 56, versículo 7, num contexto parafraseado, diz o seguinte: a casa de Deus, a casa do Pai, a minha casa, será chamada casa de oração para todos os povos. A iniciativa de Deus era que a casa dele, ali, aquela nação escolhida, aquele povo escolhido, fossem testemunhas vivas do poder de Deus para todo mundo. Você tem dúvidas de que isso aconteceu? Você está conectado nessa live, nessa adoração online? Como foi que o Evangelho alcançou você? Jerusalém está a quilômetros de distância, geograficamente, de nós, mas esse Evangelho nos alcançou em pleno século XXI e nos mostrou que Deus ele tem agido.
Cada pessoa que decide seguir a Jesus, cada pessoa que entrega a vida num tanque batismal, fica muito claramente aí, de forma evidenciada, de que o Espírito Santo tem agido e Deus tem trabalhado até o presente momento. Onde é a casa do Pai? O templo? Jesus ele salientou, por exemplo, em Mateus 21, versículo 13, de que a casa do Pai era mesmo a casa de oração para todos os povos, não um lugar de covil e salteadores, quando Jesus usa a sua divindade ali para poder ralhar, poder chamar a atenção daqueles que eram indiferentes com o lugar que deveria ser santo, porque eles eram consagrados, uma nação consagrada, um povo consagrado, que deveria andar consagrado. Por vezes, talvez, olhemos para os céus procurando respostas. Por exemplo, o Hubble, a sonda Spirit, o projeto Kepler, que possivelmente descobriu outros planetas na sugestão, então, dos cientistas, envolvendo o panorama da NASA, Kepler B20, que diz que é o mais semelhante ao planeta Terra. Nós não fomos lá, não sabemos como é, muitos acreditam. Trata-se de um assunto científico. Uma galáxia sombreiro, como fascina a olhar a galáxia sombreiro na plenitude do universo afora. E por que não dizer o olho de Deus? Em sua nebulosa, aquilo que se chama o olho de Deus fascina, porque parece que alguém está olhando para nós, universo adentro, universo afora. Seria esse Deus? Ao olhar o infinito do cosmos, do universo, parece que estamos olhando numa noite escura e estrelada, uma toalha enegrecida salpicada com grãos de açúcar. Já parou para pensar sobre isso? E na nossa finitude perguntamos, será que somos importantes para Deus? Somos importantes. Jesus empoeirou os pés do mundo de pecado e declarou a cada um de nós, vocês são importantes. Vocês não são obras do acaso. Pelo contrário, vocês são filhos e filhas de quem? De Deus. Isso é declarado por João, mas agora na sua epístola, capítulo 3, versículo 1, da epístola joanina, e assim Jesus ele denota a sua missão. No capítulo 1 de João, no prólogo joanino, capítulo 1 de João, no versículo 1 ao 18, mas nós leremos o versículo 18, é dito o seguinte, observe, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. O único que pode revelar Deus é o próprio Deus. Fora de Deus não há conhecimento de Deus. Ficou filosófico para você? Vamos entender da seguinte maneira. Só sabe o que está na minha carteira, que se encontra no meu bolso, aquele que é dono da carteira, que sou eu. Logo eu sei o que tem nela e eu posso descrever para vocês. Ao mesmo tempo, Deus, ele revela-se a nós. Ele revela a si mesmo, porque ele deseja ser conhecido. Então o ministério de Jesus foi ensinar, foi orientar, quanto aos propósitos divinos celestiais, aquele que veio dos altos céus, o unigênito do Pai, ele desceu à esfera humana, emperou os pés no mundo de pecado para nos dar direção, sentido, significado, confirmação da fé. Em meio ao desânimo, nesse contexto pandêmico, talvez alguns perguntem assim, será que Deus ainda se lembra de nós? Será que Deus não se esqueceu de nós? De maneira nenhuma. Deus, ele é por nós. Deus, ele é conosco. Deus, ele tem duas características que não podemos esquecer. Um Deus transcendente que está além de nós, mas também um Deus imanente que está conosco. Jesus mostra a imanência de Deus. Um Deus presente, um Deus solícito. Quando ele está no diálogo com Filipe, quando ele está no diálogo com Pedro, quando ele está no diálogo com João, ele mostra que Deus é um Deus de comunicação, é um Deus de relacionamento. Deus não nos criou como marionetes, mas deseja compartilhar conosco o seu ministério. E os seus mistérios também. A casa do Pai transcende o templo. A casa do Pai, no universo adentro, é um lugar especial, no qual Jesus disse assim, que adentraremos, que conheceremos. O privilégio deve ser experimentado por todos. Todos foram chamados para essa experiência. A pergunta é, quem deseja? Você deseja estar lá? Você deseja conhecer esse lugar? Já parou para pensar que o universo é o quintal de Deus? Quer seja a sonda Spirit, o Hubble, ou assim por diante, na sua vasta pesquisa em meio ao universo afora, o Senhor Jesus, de antemão, ao empoeirar os pés no mundo de pecados, já disse, há um lugar especial. E nesse lugar, não é só o lugar que é
importante, mas quem está lá? O Pai. E Ele deseja nos acolher em seus braços de amor. Mas alguns dizem, por que temos que esperar? Nós não estamos esperando por Deus, literalmente. É Deus quem está esperando por nós. Observe que Jesus, Ele descreve o ministério da salvação todo santo dia, no seu ministério público. Os apóstolos estão com Ele. Eles aguardam o reino que eles esperavam que se cumprisse então no seu período, no contexto existencial, temporal, geográfico. Mas ainda não era o momento. Então, é Jesus quem está esperando eles amadurecerem. Hoje, Jesus também espera a igreja amadurecer e entender a sua função missional. Ele deseja que entendamos também, no contexto da santificação, o porquê fomos separados para o ministério da salvação. Fomos separados para entrar na casa do Pai. E não podemos entrar de qualquer maneira, devemos nos preparar, como se fosse um grande vestibular. Ninguém entra numa faculdade assim, de forma despreparada, precisa estar preparado. E nós, todo santo dia, quando em meio ao tempo que nos foi concedido, na questão da graça em Cristo Jesus, cedemos ao Senhor aquilo que chamamos vida na adoração, no formato da adoração, nós o conhecemos e também temos o privilégio de compartilhar esse ministério com muitos outros. Como podemos concluir? A casa do Pai é um lugar de portas abertas. Os braços do Pai estão abertos para cada um de nós. No mundo de 7 bilhões de pessoas, quem ouvirá? Quem atenderá? Ouvir talvez todos ouçam, mas atender? Eis a grande questão. Nem todos estão dispostos a tomar a cruz e carregar. Talvez ceder uma amizade que é indevida no conceito ético-moral. Talvez deixar de comer, beber, experimentar isso, aquilo, outro. Nem todos desejam se abnegar. Deixar de fazer o que gostam para experimentar os sabores daquilo que é eterno, que é divino, que é celestial. Cores, matizes. O plano de Deus ainda é desconhecido por nós. Mesmo em meio à revelação, conhecemos palidamente. A plenitude será manifestada aos fiéis que chegarão naquele lugar, não por méritos humanos, por mais que sejamos meritocratas, mas através da graça de Cristo Jesus. Você sonha com esse momento? Deseja estar naquele momento de forma especial com o Senhor da Glória? E Ele diz assim, se não fosse assim eu não teria dito. Eu disse, estou dizendo a vocês, e assim como eu vim a primeira vez, retornarei a segunda vez para buscá-los de uma vez por todas. E nós devemos crer. E devemos experimentar essa bênção, essa mensagem, essa promessa desde já e compartilhar com aqueles que precisam conhecer o Senhor da vida eterna. Vamos louvar o nome de Deus desde já. Hoje nós ouvimos um sermão e estamos numa adoração imperfeita, mas chegará um dia que estaremos na adoração perfeita. Ouviremos as palavras do Deus eterno sem precisar de um pastor que vos fala nessa manhã. E ao mesmo tempo, que coisa maravilhosa saber que somos do Senhor, pertencemos ao Senhor e o Senhor deseja nos acolher e estaremos na sua presença de uma vez por todas e por todos sempre. Um lugar especial, Deus deseja te colocar nesse lugar. Ele está de portas abertas, de braços abertos para te acolher. Que possamos exercer a fé e louvar o nome de Deus desde já, porque um dia cantaremos o louvor perfeito na presença do Deus eterno. Louvemos juntos nesse momento. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar. Vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus.
Que louvor, que bênção. Lá no céu não existirá mais lágrimas, não existirá mais dor, mais tormento, nenhum sofrimento. Deus, Ele não tarda a sua promessa, Ele não tardará em cumprir os seus propósitos finais em nosso benefício. A vida do pecado, a existência do pecado tem um fim, mas a existência dos salvos não. Ela é uma reta infinita eternidade adentro. Sabe, Deus, olha o que Ele diz, repare no que Ele diz, repare no que Jesus diz. Jesus está empenhado em nos salvar, Ele não delega essa ação, essa função a ninguém. Ele pode enviar missionários para ensinar, professores para orientar, músicos para inspirar, talvez médicos para curar, anjos para proteger, mas Ele não abre mão em nos conduzir para a casa do Pai, para a glória eterna. Prova é que nós temos a Bíblia Sagrada em mãos, não um livro arcaico, retrógrado, mas um livro que se encontra intacto e fiel em nossas mãos, apontando a nossa identidade, apontando a nossa origem e apontando o nosso destino final. O céu é um lugar que experimentaremos na presença do Senhor, e o paraíso restaurado, esse planeta renovado, será um lugar que nós então prestigiaremos também na presença do Senhor, sem a mazela do pecado. Olhe ao redor e veja tudo o que está acontecendo. Isso passará. No tempo e o momento que Deus Ele delegou e determinou a cada um de nós, isto se cumprirá, e nós podemos crer que a profecia será cumprida e que nós, pela fé, estaremos com o Senhor por todo sempre. Portanto, eu quero te convidar nesse momento para essa oração final. E lembrando que estamos no mês de agosto, é o mês dos pais. E se você é pai, não se esqueça, você foi criado para ser mantenedor, para ser um cuidador, um zeloso pela família, mas você não é solitário. Deus é contigo. Se você é uma mãe que cumpre a função do pai em casa por um motivo ou outro, não se esqueça de que Deus é contigo, com a tua família, abençoando o teu lar. E essa família especial, como a família de Abraão, existe para abençoar outras famílias com o ministério da salvação. Aí onde você está, quer seja na tua sala, no teu quarto, quer seja no carro, eu não sei te dizer, eu quero te convidar para a oração final. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida em Cristo Jesus, por saber que não somos obra do acaso, por entender que há o propósito da salvação em Cristo Jesus. E assim nós aceitamos pela fé que dentro em breve estaremos contigo, que não somos órfãos de Deus, que o Pai tem uma morada, que nós estaremos desfrutando dessa morada dentro em breve, na alegria de servir hoje, mas na alegria também de servir plenamente, de forma absoluta, em meio à tua glória e perfeição naquele dia em especial. Nós não somos escravos da tua pessoa, somos filhos e filhas em Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Portanto, marcados, selados pelo sangue de Cristo, nós queremos dizer, Pai, que nós te amamos. E assim como Felipe pediu, mostra-nos, nós recebemos a revelação que vem de ti e temos a confirmação da nossa fé. Portanto, não estamos exauridos, nem nos sentimos fracassados, mas que o Senhor nos motive a cada dia, nos conduzindo, Pai, ao aprisco celestial. Em nome de Cristo Jesus, Pai eterno, nós te louvamos pelo mérito da salvação em Cristo Jesus, pela obra que o Senhor realizou por nós, em nós e realizará através de nós, hoje e sempre. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.